O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem o israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou dizendo: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje na festa do apóstolo São Bartolomeu, lembramos a força da fé deste jovem, o qual ofertou a sua vida a Cristo, experimentando o martírio, tendo sido completamente escalpelado, esfolado, ou seja, foi-lhe tirada a pele. E nós sabemos que a pele é o maior órgão do corpo humano e o maior antibiótico que existe em nós, porque é a pele quem nos defende, pois, de todas as impurezas das bactérias. Tanto é assim que numa ferida, por ali pode entrar, pois as bactérias tomarem conta da gente. A pele nos livra disso. Pois bem, São Bartolomeu foi martirizado e lhe retiraram a pele do corpo para testemunhar Jesus Cristo. E é muito bonito o testemunho desse jovem. Ele era de Caná, da Galileia, lá onde Jesus exatamente fez acontecer seus primeiros sinais, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Testemunhamos assim a fé do São Bartolomeu, a fé dos apóstolos, a fé que nós queremos receber ainda hoje, pura, límpida, forte, fé salvífica. E vemos como na vida deste jovem houve um crescimento da fé. Algumas vezes a gente recebeu a fé da casa, a fé da primeira Eucaristia e permanecemos naquilo, não é? Uma fé básica, uma fé fraca, que muitas vezes por isso mesmo leva a farelo, ou seja, alguém chega com uma novidade no nosso ouvido e a gente já se deixa engrupir. Por quê? Porque somos analfabetos na fé. Imaginem se uma criança para de estudar, como em outros tempos, nas primeiras séries do primário. O que é que ela vai ser na vida? Um semi-analfabeto. Mal vai saber assinar o seu nome. Não sabe ler, não sabe escrever. Pois assim acontece também na fé. Quando a gente não prospera, não evolui, não se instrui. A fé carece de instrução. Se a nossa fé não é instruída, pode ser que a gente até dure a vida inteira com aquela fezinha,
Mas muitas vezes, como acontece com tantos irmãos e irmãs, certo? Acabam se levando pela conversa fiada das seitas e das crendices. Pois na vida do jovem Bartolomeu aconteceu esse crescendo contínuo na fé. Olhem só. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: olha, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Ou seja, Filipe está falando para Natanael de um simples ser humano, não é isso? Jesus Nazaré, um rapaz que nasceu lá em Nazaré, Jesus Nazareno, filho do seu José, que faz porta, mesa, cadeiras, tamboretes. Porque São José era conhecido na cidade de Nazaré porque era o carpinteiro, ou um dos melhores carpinteiros, se existissem outros. A gente visita e toda vez eu fico muito emocionado quando eu posso entrar na igreja que foi construída sobre o lugar onde fora a carpintaria do São José. Então até aqui Jesus não passa de um homem, certo? Filho do seu José, está bem. Mas aí o Natanael fica duvidoso, porque ele diz: olha, nunca se escutou dizer que de Nazaré saísse gente que prestasse, gente de nome, alguém de renome, né? Nazaré era uma cidadezinha perdida lá pelos cafundós da Galileia. Então Natanael expressa a sua descrença, mas de lá pode sair alguma coisa boa. E Filipe então lhe diz: vem ver. Nada melhor do que ver para crer. Vem fazer o teste de São Tomé. Vem ver para crer. Quando então Jesus avista o Natanael, que vinha ver o que afinal estava acontecendo, Jesus faz uma declaração a respeito do Natanael. Ali vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael podia ainda não ter a fé plena, mas ele estava a caminho. Jesus quis dizer: ali vem uma pessoa de caráter, este jovem é bom. Ali vem um cara legal, diríamos nós. Ou seja, Jesus prevê que debaixo daquele coração ainda muito novo, e por isso não tem completamente a instrução da fé, a maturidade plena com relação a Deus e aos homens, mas ele promete. E sobretudo o que é mais importante quando Jesus diz no israelita autêntico, é porque todo israelita de verdade deveria crer no Messias, o enviado Filho de Deus, Jesus de Nazaré. E o Natanael vai exatamente desembocar nesta fé, como veremos já já. E o Natanael fica assim, surpreso, abismado: de onde me conheces? E Jesus diz: olha, eu sou Deus, eu criei o céu e a terra, eu plasmei o primeiro homem, eu sei tudo. Eu conheço os corações, eu sei de que barro foram feitos, mas conheço também o Espírito Santo que foi colocado dentro deste homem de barro que foi criado. Eu sei distinguir o bem e o mal, e eu conheço os corações legais, os corações de gente boa. Tudo isso Jesus fala quando ele responde dizendo: antes que Filipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Ver para Deus significa o conhecimento de nós. Como é que alguém não conhece a sua obra? Como é que o artista não reconhece a sua escultura, a sua tela, o seu vaso, o que ele acabou de fazer? Pois é, assim diz Jesus: eu te vi. Significa eu conheço dentro os corações de todos. Daqui a pouco vamos celebrar
Santo Agostinho, o qual dizia isso: Senhor, colocaste um chip dentro de nós, de modo que para onde a gente vai, tu sabes, conheces o que está dentro de nós. Fizestes o nosso coração inquieto, de modo que ele não vai descansar enquanto não se emparelhar no teu coração. Deus, portanto, nos vê, nos conhece, sabe da nossa história, sabe daquilo que nós chegamos a pensar, sabe o bem e sabe o mal que está dentro de nós. Tudo isso está incluído nesta fala: eu te vi. E então é que Natanael exclama: Rabi, que quer dizer em hebraico mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui está então onde desembocou o israelita autêntico, porque o israelita autêntico é aquele que reconhece Jesus Cristo, Filho de Deus, enviado do Pai, o Salvador. De modo que então ele já passou da fé no simples rapaz de Nazaré, filho do seu José carpinteiro, para esta confissão de fé: Mestre, tu és o Filho de Deus. Vejam só, então, o que eu dizia do crescimento na fé. Ele faz esta passagem. Mas para Jesus não basta ainda isso. Jesus levanta ainda mais o voo e projeta Natanael para a contemplação da glória. Porque assim, meus irmãos e irmãs, é a nossa trajetória de fé. Um tempo nós não tínhamos a fé, depois nós a recebemos da igreja, mas não é para nós ficarmos com esta fé guardada aqui. Se lembram do maná? Não prestava guardar maná. O maná era para cada dia. E o que aconteceu com os espertos que guardaram o maná? Botaram numa caixa, numa lata. O que aconteceu quando eles foram abrir? Virou bicho, deu tapuru. Por quê? Porque o maná era para alimentar enquanto, e não para ser guardado. Assim a fé. A fé é para nos nutrir, nos alimentar. Para quê? Para a gente viver esta caminhada terrena e para nos projetar para o céu, nos elevar para o céu. Porque essa caminhada terrena nada mais é do que um preparatório para nós chegarmos ao céu. E é por isso que então Jesus diz a Natanael: em verdade te digo, verás coisas maiores, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mostra para este jovem a glória de Deus, o céu, a eternidade. De modo que então, sem a fé inicialmente, depois a descoberta da fé e por fim a projeção para a definitividade da vida. De modo que a fé, meus irmãos e irmãs, é para nós gastarmos. Não tenha medo de gastar sua fé. Depois venha buscar de novo na igreja, peça na oração, se ponha de joelho, invoque o Espírito Santo. Deus dará a fé àqueles que lhe pedirem. Esta fé, portanto, como é viva, como é algo que se gasta, algumas vezes ela parece falhar, mas ela se acrescenta também, porque é dom de Deus. Por isso dizemos que a fé é uma das virtudes divinas, uma das virtudes teologais. Teologal quer dizer própria de Deus, para o nosso consumo e para nos projetar da descrença à fé e da fé ao céu. Sob o testemunho de São Bartolomeu, vamos então desejar isso também para nós. Crescer, alimentar a nossa fé, porque é ela que nos projeta para Deus. Um instante de silêncio.